Topham Honey Crisp. A Honey Crisp foi desenvolvida na Universidade de Minnesota, que vem criando maçãs resistentes ao frio há mais de um século. Foi o resultado de um cruzamento feito em 1960, usando uma maçã chamada maçã Keepsake, com uma maçã de reprodução experimental conhecida como MN1627. Mas por um tempo, a universidade, na verdade, presumiu que o cruzamento tivesse falhado. Os registros originais foram perdidos e a muda que se tornaria Honey Crisp quase foi descartada inteiramente. Ela sobreviveu quase por acidente, ficando discretamente em um pomar de testes, enquanto os pesquisadores prestavam atenção em outras variedades de aparência mais promissora. As células em uma Honey Crisp são, na verdade, maiores do que na maioria das outras maçãs. Então, quando você morde uma, essas células explodem, em vez de comprimirem, liberando muito suco e um estalo alto. A textura é firme, mas não dura. É crocante sem ser seca. O sabor geralmente é doce como mel, com um pouco de acidez. Embora algumas maçãs de menor qualidade possam ter um gosto aguado ou sem graça. A Honey Crisp costumava ser extremamente popular nos EUA, e em seu auge de preço no varejo, estava sendo vendida por 3 a 4 vezes o preço das maçãs padrão. A patente da variedade já expirou, o que significa que qualquer pessoa pode cultivá-la. Mas a dificuldade de cultivo mantém a oferta apertada o suficiente para que continue sendo um produto premium na maioria dos supermercados. Top 2 Granny Smith. A maçã Granny Smith é um bom exemplo de uma muda ocasional, o que significa que cresceu por acidente a partir de uma semente de ascendência desconhecida. Ela foi descoberta na Austrália na década de 1860, na propriedade de Maria Anne Smith, uma senhora idosa que encontrou a árvore jovem crescendo em uma pilha de adubo ou lixo. As pessoas acreditam que as sementes podem ter vindo de uma maçã silvestre francesa que ela jogou fora, o que poderia explicar por que as Granny Smiths são tão azedas e firmes. A senhora Smith notou que a maçã era muito útil. Tinha um gosto refrescante quando comida fresca e também funcionava bem para cozinhar porque mantinha sua forma quando aquecida. Ela começou a propagar e vender a variedade localmente e ganhou popularidade regional após sua morte, quando pomaristas em New South Wales começaram a cultivá-la comercialmente. Hoje, a Granny Smith é cultivada em quase todos os lugares e é uma das 5 variedades de maçã mais amplamente cultivadas no mundo. O sabor é muito picante, com uma acidez quase cítrica e acentuada. A doçura é mínima, o que é incomum para uma maçã. A polpa é densa, crocante e muito suculenta. E sua alta acidez também a torna uma das maçãs com menos probabilidade de escurecer rapidamente após ser cortada, razão pela qual aparece frequentemente em travessas de frutas e saladas. Top 3 Pink Pearl. A Pink Pearl tem uma polpa que vai do rosa brilhante ao vermelho, escondida sob um exterior bastante comum. Ela foi desenvolvida em 1944 por um criador de plantas da Califórnia chamado Albert Etter. A maçã vem de uma variedade mais antiga de polpa vermelha chamada maçã Surprise, que veio originalmente da Turquia. Etter era um criador de plantas autodidata que passou grande parte de sua vida na área remota de Ettersburg, Califórnia, onde experimentou o cultivo de maçãs que tinham cores incomuns e sabores complexos. A cor rosa vem de pigmentos naturais chamados antocianinas, os mesmos antioxidantes encontrados em frutas vermelhas. Na maioria das maçãs, esses pigmentos se limitam à casca, mas em algumas variedades, como a Pink Pearl, eles também se desenvolvem na própria polpa. O sabor geralmente é azedo e vibrante, com algumas pessoas dizendo que tem um gosto um pouco de toranja ou framboesa. A textura pode ser um pouco mais macia do que muitas maçãs comerciais modernas. Top 4 Black Oxford. Esta maçã foi encontrada pela primeira vez por volta de 1790 na fazenda de um homem chamado Valentine, no condado de Oxford, Maine. Para muitas famílias na Nova Inglaterra, as maçãs Black Oxford eram um alimento de inverno muito importante e as pessoas as guardavam em adegas frescas para que pudessem comer frutas frescas meses após o término da temporada de colheita. A casca é muito escura, variando do roxo profundo ao quase preto, quando totalmente madura.
e a polpa por dentro é de cor branca, a creme com uma granulação fina e densa. O sabor é doce e suave com um sutil gosto de vinho. A textura é firme e a casca é muito grossa. Enquanto muitas maçãs modernas podem durar apenas algumas semanas, as Black Oxfords podem permanecer boas por mais de 6 meses nas condições certas. Top 5 Fuji. A maçã Fuji foi desenvolvida no Japão na década de 1930 por pesquisadores japoneses que cruzaram duas variedades americanas, a Rawls Janet e a Red Delicious. A Fuji foi lançada oficialmente no Japão em 1962 e recebeu o nome da cidade de Fujisaki. As maçãs Fuji cultivadas no Japão são frequentemente embrulhadas individualmente em sacos de papel, enquanto ainda estão na árvore para protegê-las de insetos e danos UV, o que produz uma cor de casca mais uniforme. A variedade é conhecida por sua doçura, que muitas vezes é superior à de muitas outras maçãs. Às vezes, as maçãs Fuji desenvolvem algo chamado de núcleo de água. Isso acontece quando a fruta se enche de um açúcar chamado sorbitol, fazendo com que partes da maçã pareçam ligeiramente transparentes e tenham um gosto extremamente doce, quase como mel. Alguns produtores veem isso como uma falha, porque encurta a vida útil de armazenamento, mas muitos acham que torna a maçã ainda melhor. Maçãs Fuji, guardadas em uma geladeira comum, permanecerão crocantes por meses, o que é excepcional em comparação com a maioria das variedades. Top 6 Ananás Renette. A ananas renette, às vezes chamada de pineapple. Renette é uma pequena maçã amarela que tem sido cultivada em pomares europeus por centenas de anos. Ela provavelmente se originou nos Países Baixos por volta de 1500, a partir de um cruzamento entre a antiga maçã Golden Harvey e outra maçã desconhecida. Quando você morde, o sabor é acentuado e vivo com notas fortes que as pessoas costumam comparar com abacaxi, limão e pera. O toque azedo a destaca de muitas maçãs de supermercado modernas, que são predominantemente doces. Se as maçãs forem armazenadas por um tempo, a acidez acentuada suaviza e o aroma de abacaxi se torna mais forte. Também pode adicionar sabor extra à cidra e funciona bem em sobremesas, onde sua mistura de açúcar e acidez dá mais profundidade ao prato. A polpa é suculenta e de textura bastante fina, tornando-a popular entre pessoas que gostam de sabores fortes em vez de frutas grandes. Top 7 Knobbed Russet. A Knobbed Russet é frequentemente chamada de a maçã mais feia que existe. É também uma das variedades de maçã cultivadas mais antigas conhecidas que ainda sobrevivem hoje. A casca é áspera e irregular, coberta por manchas cinzas, rugosas, calos e protuberâncias. Mas por dentro a polpa é, na verdade, muito crocante, rica e doce, com um sabor levemente amendoado que lembra pera. A casca é uma camada natural de cortiça que frequentemente se forma em variedades de maçã mais antigas. Muitos grandes supermercados evitam vender essas maçãs porque a casca não parece lisa. Ela sobrevive através do trabalho de organizações como as Brogdale Collections em Kent, que mantém a National Fruit Collection, a maior coleção de variedades de frutas do mundo. Top 8 Red Delicious. A Red Delicious é provavelmente a maçã mais reconhecida do mundo. Foi descoberta pela primeira vez como uma muda ocasional na fazenda de Jesse Hyatt, em Iowa, na década de 1870. Durante o século XX, os produtores continuaram cruzando a maçã para tornar sua cor vermelha profunda mais forte e seu formato de 5 pontas mais perceptível para que ela se destacasse nos supermercados. Os fazendeiros escolheram uma casca mais grossa e uma polpa mais firme para que as maçãs pudessem ser enviadas por longas distâncias e armazenadas por meses. Por causa disso, muitas maçãs Red Delicious modernas têm casca dura e levemente amarga, e a polpa por dentro tornou-se farinhenta, seca e sem sabor, despojada da acidez e profundidade que tornavam a original atraente. Ainda assim, quando está totalmente madura, ela pode ser crocante e refrescante com leves sabores florais e de melão. Top 9 Kandil Sinap. Esta é uma variedade turca que costumava ser muito popular no Império Otomano e quase desapareceu em 1944, quando Stalin exilou a população tártara da Crimeia. Ela vem da região de Sinop, no norte da Turquia, ao longo da costa do Mar Negro.
Sinap é uma palavra turca que se refere a um grupo de variedades de maçã alongadas, cultivadas em toda a Turquia e partes do antigo mundo otomano. Kandil refere-se a uma lâmpada de óleo ou vela, uma referência ao formato alto e estreito da maçã. Foi amplamente cultivada nos jardins imperiais otomanos e era declaradamente uma variedade favorita da corte otomana durante o auge do império. Manuscritos otomanos dos séculos 17 e 18 mencionam-na pelo nome e a descrevem como uma das melhores maçãs de sobremesa disponíveis. Quando viajantes e botânicos europeus passavam por Istambul e Anatólia, frequentemente a documentavam e foram feitas algumas tentativas de introduzi-la em pomares da Europa Ocidental com sucesso duradouro limitado. O sabor é delicado, doce e aromático, com uma textura fina e um suco que se destaca por sua clareza e suavidade. Falta-lhe a acidez agressiva de muitas variedades de maçã da Europa Ocidental. O sabor é frequentemente descrito como suave, mais complexo. Top 10 Gala. A Gala foi desenvolvida na Nova Zelândia na década de 1930 pelo pomarista J. H. Kidd, que foi um dos mais importantes criadores de maçãs do século XX. Kidd cruzou a Kidd's Orange Red, sua própria criação anterior, com a Golden Delicious, e o resultado foi eventualmente chamado de Gala pelo genro de Kidd, que lhe deu o nome após uma visita real da rainha Elizabeth II. O nome refletia sua visão de que ela era adequada para uma ocasião de gala. Começou a chegar aos mercados internacionais na década de 1970 e tornou-se popular rapidamente no Reino Unido. Nos EUA, cresceu constantemente durante a década de 1990 e acabou ultrapassando a Red Delicious em volume de produção por volta de 2018, refletindo uma mudança séria nas preferências dos consumidores. A Gala é de tamanho médio com um fundo amarelo alaranjado e listras laranja avermelhadas. A casca é fina. A polpa é de cor creme e crocante e a textura é muito satisfatória e marcante. O sabor é doce e suave, com baixa acidez. A maioria das maçãs Gala vendidas hoje são, na verdade, subvariedades como Royal Gala, Galaxy, Brookfield ou Regal. A Royal Gala, a mutação Sport mais amplamente cultivada, tem coloração vermelha mais profunda do que a original e tornou-se tão comum que a maioria das pessoas apenas a chama de Gala. A Gala original, com sua aparência listrada, é agora mais difícil de encontrar do que as mutações derivadas dela. Top 11 Arkansas Black. Esta variedade é uma maçã americana clássica que foi encontrada pela primeira vez no condado de Benton, Arkansas, por volta do início dos anos 1900, quando os Ozarks, onde era cultivada, eram uma das principais regiões produtoras de maçã nos IUA. Infestações de traças e a Grande Depressão quase a dizimaram, mas ela sobreviveu e hoje é uma maçã rara, valorizada por chefes e fabricantes de cidra. A cor é muito escura. Um vermelho quase arroxeado, que se intensifica até quase o preto no lado ensolarado da fruta. Tem uma superfície serosa e polida que ganha um brilho quase como madeira envernizada. A polpa é amarela clara muito densa e extremamente firme, mais firme do que quase qualquer outra variedade de maçã comumente cultivada. É genuinamente dura, de uma forma que pode surpreender você. Morder uma Arkansas Black recém-colhida parece morder uma pera ou marmelo muito firme, na colheita no final de outubro. O sabor é acentuado e adstringente com uma acidez marcante. Não é agradável de comer do pé, mas se deixada em uma adega fresca de outubro até janeiro ou fevereiro, a polpa amolece ligeiramente. Os taninos suavizam a acidez, se arredonda e um sabor único é criado com notas de anis, cereja escura, especiarias e vinho. A maçã essencialmente envelhece como queijo. Ela desenvolve caráter através do processo de quebra celular e concentração de sabor, o mesmo processo que torna as frutas farelentas comestíveis. Isso a torna muito boa para a cidra e culinária. Top 2 Gravenstein. A Gravenstein é uma das maçãs mais antigas e historicamente significativas cultivadas no mundo ocidental. Sua origem exata é debatida. A teoria mais citada a traça até Grasten, no que hoje é o sul da Dinamarca. O nome Gravenstein é a tradução alemã de Grasten, que significa pedra cinzenta.
A variedade era bem conhecida no norte da Alemanha e na Escandinávia no início do século XVIII e se espalhou rapidamente pela Europa e depois para a América do Norte à medida que o cultivo de maçãs se expandia. Comerciantes de peles russos mais tarde a levaram para a costa oeste da América do Norte e plantaram uma em Fort Ross, Califórnia, em 1811. A maçã é de média a grande e ligeiramente assimétrica, com uma casca verde amarelada, coberta por listras alaranjadas e, às vezes, uma leve rugosidade. Parece rústica e irregular. O sabor é azedo e frutado, com um cheiro forte. A Gravenstein é considerada uma boa maçã para molhos, e a Martinellis, a famosa empresa de suco de maçã, construiu grande parte de sua reputação inicial no suco de Gravenstein da Califórnia. Top 13 Nedzvetskiana. Esta é uma espécie de maçã selvagem, nativa das regiões montanhosas da Ásia Central, e é possivelmente o ancestral mais influente de todas as maçãs modernas de polpa vermelha. Quase todas as partes de sua árvore são vermelhas ou roxas. As flores são carmesim profundo, as folhas são roxo-avermelhadas, a casca é avermelhada e a polpa da fruta é vermelha, da casca ao núcleo. É uma das poucas espécies de maçã onde os pigmentos de antocianina penetram em todos os tecidos da árvore. Não apenas na casca do fruto, essa pigmentação é a fonte de uma grande porcentagem das variedades de maçã de polpa vermelha e casca vermelha que existem hoje. A fruta em si é pequena, adstringente e não muito agradável de comer fresca. Seu valor é principalmente genético e científico. Top 14. Calville, Blanc de Hiver. Esta maçã tem sido considerada a melhor maçã da França por cerca de 400 anos. E é a variedade exigida pela tradição para a clássica tarte tatin. É conhecida por ser muito irregular e cheia de calos com lóbulos na parte inferior, que a fazem parecer um pouco deformada. A casca é de um branco esverdeado pálido a branco amarelado, às vezes com um leve rubor rosado no lado exposto ao sol. A Calville Blanc tem um teor de ácido excepcionalmente alto, combinado com uma doçura rica e complexa, com uma qualidade aromática que tem sido descrita como vinosa-melosa e levemente picante. Há uma profundidade e densidade de sabor que é incomum mesmo entre as melhores maçãs de sobremesa. É uma maçã que continua se revelando à medida que você a come, em vez de entregar uma única impressão imediata. É também uma das fontes mais ricas conhecidas de vitamina C em qualquer variedade de maçã, contendo cerca de 4 a 5 vezes a vitamina C de uma maçã comercial típica, e foi supostamente usada na França como remédio para o escorbuto antes que a conexão com a vitamina C fosse compreendida. Top 15 Esopus Spitzenburg. A Esopus Spitzenburg foi encontrada pela primeira vez no início dos anos 1700 em Esopus, em Nova York. Foi também a maçã favorita de Thomas Jefferson, que plantou as árvores em sua casa Monticello. Foi amplamente cultivada em todo o Vale do Hudson e na Nova Inglaterra durante os séculos XVIII e XIX, e foi considerada por um longo período a melhor maçã americana para a sobremesa. Tem uma forte experiência de sabor. A primeira mordida dá um grande estalo e uma explosão de suco, com um sabor muito doce, mas também intensamente azedo. Parece ousada e viva. Muitas pessoas dizem que tem um sabor picante com toques de canela-cravo e noz moscada. Algumas pessoas até notam notas de morango, goiaba ou um sabor floral na casca. A polpa é firme e densa, com uma textura ligeiramente mastigável, em vez da textura macia e granulada que algumas maçãs têm. A variedade é popular para cidras e sobremesas, mas é difícil de cultivar porque as árvores podem contrair doenças facilmente e precisam do clima certo. Por isso não são comuns em grandes pomares comerciais. Hoje você ainda pode encontrar essas maçãs ocasionalmente em pequenos pomares ou feiras livres. Top 16 Rubinet. A Rubinet é uma maçã suíça que é frequentemente considerada uma das maçãs mais saborosas do mundo. Foi criada na Suíça por Walter Hauenstein na década de 1950 e lançada comercialmente em 1966. Seu objetivo era combinar as qualidades confiáveis de cultivo da Golden Delicious com o sabor rico da Cox's Orange Pippin inglesa. A Rubinet manteve o aroma complexo da maçã Cox's, mas adicionou doçura e riqueza extras. A maçã é geralmente de tamanho pequeno a médio com uma cor de base amarela,
sobreposta por listras laranjas e vermelho fosco. A casca é fina, mas o sabor é forte e meloso doce e levemente acentuado ao mesmo tempo. Algumas pessoas dizem que tem toques de bala de pera, baunilha e até amêndoa. Muitos especialistas em maçãs acham que ela tem um dos melhores equilíbrios entre açúcar e ácido de qualquer maçã cultivada hoje. Cultivá-la é muito difícil porque as árvores crescem fracamente e são propensas a doenças como a sarna da macieira. Os agricultores muitas vezes têm que desbastar muito as flores para que a árvore produza apenas uma maçã por cacho e dar muita atenção às árvores. Se esta jornada pelo mundo das maçãs mais singulares mudou a maneira como você vê a fruta na sua cozinha, por favor, inscreva-se e curta o canal. Estamos descobrindo a história e os sabores ocultos que o tempo quase esqueceu. Vamos cultivar o futuro juntos. O próximo tesouro da natureza será revelado muito em breve.